E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, como vocês devem imaginar, hoje o vídeo está sendo no dia 30, não poderia ser diferente. Nós teremos hoje aqui no canal Devorador de Livros o vídeo falando sobre todos os livros extras que eu li no mês de junho. Sim, os livros extras, para quem não se recorda, para quem não sabe, para quem caiu de paraquedas hoje no canal, são todos aqueles livros que eu li durante o mês de junho, né, durante todos os meses no caso, tirando o nosso livro do sorteio da TBR e o livro da nossa série do Entre Sombras e Mistérios. Eu sempre deixo claro, em todos os vídeos do Lidos do Mês praticamente, que a minha meta de livros do mês, livros extras, são 8 livros no total. Já aconteceu de eu passar essa meta e chegar em 10 livros, já aconteceu de eu diminuir essa meta e chegar lá em 6 e 7, e também já aconteceu uma vez no ano passado, uma vez que eu não gosto nem de me recordar disso, que eu li apenas um livro extra durante o mês inteiro, né? Quem acompanha aqui o canal deve estar se recordando do que eu tô falando. Se não me engano, foi um livro clássico, inclusive, que eu li como único livro extra durante o mês. Se não me engano, foi em fevereiro do ano passado, tá? Foi bem pesado, mas depois desse dia em diante, com tamanha vergonha que eu tomei por eu mesmo não ter lido nada e ter ficado vagabundeando o dia inteiro, eu resolvi, né, botar minha meta em 8 livros, e até então eu tenho seguido essa meta e tenho sempre alcançado ela. Nunca mais passei da meta de 8 livros, mas se eu chego em 8, eu fico feliz. E no vídeo de hoje, como todos os vídeos do Lidos do Mês, eu vou dar uma resenha básica, totalmente livre de spoilers para vocês sobre cada um desses 8 livros. Até porque se eu faço os spoilers de toda a história dele, meio que o vídeo estaria 4 horas de duração, né? Nós vamos ter livros de literatura russa, né? Livros de drama, de romance, vamos ter um conto de terror e suspense voltado para o sobrenatural que eu li no meu Kindle. Nós vamos ter romance de época e um livro não ficção que eu já estava para ler há um bom tempo. Na verdade, já tinha começado há um bom tempo, mas não terminei ele nunca. E esse mês realmente eu peguei para terminar porque eu criei vergonha na cara. Então, se você quer saber uma resenha totalmente livre de spoilers sobre cada um desses 8 livros, eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e bora pro vídeo. Mas antes, fiquem com a intro do canal Devorador de Livros. Estou de volta mais uma vez, e galera, como vocês viram pelo comecinho do vídeo, hoje nós vamos falar sobre os livros extras que eu li no mês de junho. O mês de junho passou voando, gente. Eu não sei por onde que voou o mês de junho. Eu lembro como se fosse ontem, eu estava sentado lá no meu trabalho, chegaram as minhas amigas com um bolinho para mim e um desenho de presente no meu aniversário para comemorar meus 21 anos, e aí deu plum, e nós já estamos no dia 30. Meu Deus, como assim? O mês de junho passou voando e todos os meses praticamente estão passando voando. Bom, vocês estão assistindo esse vídeo na terça-feira, dia 30. Eu tô gravando ele, no caso, no dia 29 de noite, né, na segunda-feira. Mas para quem estiver assistindo o vídeo no dia certo que ele sair, vai estar vendo na terça-feira, dia 30. E eu tenho uma notícia para vocês, né? Um grande de um spoiler, na verdade, para vocês do meu próximo mês, do mês de julho. No dia segunda, terça, quarta, quinta. No dia 2, eu tô olhando no meu calendário. No dia 2 vai ser o meu último dia de aula da faculdade. Sim, gente, o semestre já acabou. Tipo assim, ó. Às vezes eu fico me perguntando como que o tempo passa tão rápido. Eu lembro da primeira semana que eu tava morrendo de medo, tipo assim, de não me enturmar, de não ter amigos, de ficar isolado, de não encontrar salas e me perder. Aconteceu algumas vezes. E eu já tô no final do semestre. Tipo assim, daqui a 2 dias vai ser o último dia do semestre. Isso significa que eu vou ter férias de inverno. Sim, eu já tô adiantando aqui pra vocês as minhas férias de inverno, tá? Do dia 4, então que daí seria sábado, né? O último dia letivo de aula que algumas turmas vão ter. Até o dia 8 de agosto, né? Do dia 4 de julho a 8 de agosto, eu vou ter férias de inverno da faculdade. Então, eu vou sair do trabalho às 7 horas e vou vir pra casa. Vou ter muito tempo ocioso, vou ter tempo pra sair com as minhas amigas, vou ter tempo pra aproveitar com a minha família, vou ter tempo pra dar uma geral no meu quarto de novo, né? Tipo, limpar as coisas e tal, porque eu não tenho muito tempo durante a semana, só no domingo. E domingo geralmente eu durmo. Enfim, vou ter tempo pra limpar minhas estantes, trocar os livros de lugar de novo, ouvir muito audiolivro, pra ler muitos livros. E o mês de julho eu quero ter pelo menos assim, ó. Eu vou botar a meta de 12 livros extras no mês, tá? Vou tentar, vamos tentar. Será que eu consigo? Vocês acreditam em mim? Bom, então só queria deixar claro pra vocês isso, que no mês de julho eu vou ter férias de inverno na faculdade e vou ter bastante tempo pra ler. E eu tô pensando, né, não é certo ainda, em fazer 2 vídeos extras pra vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês querem 2 vídeos extras no mês de julho.
talvez uma rotina diária, indo pro trabalho, uma coisa mais fora das leituras, né? Tipo, óbvio com leituras, mas enfim, um tema diferente. Talvez as minhas rotinas da noite aqui em casa, não sei, vocês que decidem, tá? Vocês mandam aqui no canal. Apesar de muitas pessoas não comentarem, mas vocês que mandam no canal, que vocês sugerirem, eu vou aderir e vou fazer. Bom, mas então vamos parar de enrolação, que já tem 7 minutos de vídeo, e vamos logo para as resenhas de todos os livros extras que eu li no mês de junho, começando, óbvio, em ordem cronológica, do primeiro extra que eu li até o último que eu terminei recentemente. O primeiro livro extra que eu finalizei no mês de junho foi Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski. Comprei esse livro aqui junto com outros dois da editora Antofágica, do selo Nanofágica, né, da edição de bolso da Antofágica, em uma super promoção que teve na Amazon, eu já nem lembro mais o que foi, eu acho que foi Book Friday, tá? Paguei tipo R$ 12 nesse livrinho aqui. E eu tava com uma grande expectativa sobre Noites Brancas. Porque muitas pessoas, principalmente os homens, né, que se dizem leitores, que leram pelo menos um livro na vida, dizem que Noites Brancas é o melhor livro da face da Terra, assim, sabe? Se tu não gostas de Noites Brancas, tu é um lixo e tu merece ser queimado vivo na fogueira da Inquisição de 1500, sabe? E eu fui com a expectativa totalmente alta sobre o livro do Fyodor Dostoiévski. Eu peguei o livro para ler um dia, voltando da faculdade no ônibus, peguei o físico mesmo, tá? Eu fui lendo, fui lendo, fui lendo. No início, quando eu tava lendo o livro, quando eu cheguei em casa naquela noite, eu pensei, cara, não é possível, eu devo ter dormido e cochilado e sonhado no meio do livro. Porque não é possível que eu tenha lido o que eu li. E aí, eu reli as partes, né, depois, no outro dia no trabalho, e realmente eu tinha lido aquilo. Peraí, não que eu tenha terminado o livro todo na viagem de ônibus pra casa, até porque isso dá, o quê? 40 minutos. Não tem como eu ter finalizado isso daqui em 40 minutos, tá? Apesar dele ser pequeno, tendo quase 100 páginas, tá? É um pouquinho complicado de ler isso aqui, ainda mais no negócio fazendo assim, movimento, né? Só pra vocês entenderem o que eu quis dizer. Depois que eu li um pouquinho do livro, cheguei em casa, fui dormir e no outro dia no trabalho eu levei e continuei a leitura, né? Reli o início e continuei a leitura e finalizei naquele dia. Então eu demorei 2 dias ou um dia e meio. Então, em Noites Brancas, a gente vai ter um jovem que ele mora em uma cidade, né? Ali numa metrópole, que todas as noites, tipo assim, todos os anos, enfim, acontece um fenômeno que as noites elas ficam brancas. No caso, o sol parece que ele não vai embora, ou a lua fica atrás do sol e aí fica claro durante a noite. E aí tem um alvoroço, tem toda uma festa da comunidade que todo mundo vai embora para aproveitar a noite em outro lugar, né? Porque, enfim, não sei qual é o motivo, não me lembro muito bem, porque foi o primeiro livro extra que eu li no mês. E esse jovem, ele é muito solitário. Ele é muito solitário. Não, tô brincando. Ele é muito solitário. E ele tem alguns amigos ali na cidade, mas são pessoas apenas que ele olha assim na rua e diz: Oi, tchau, como é que você tá? Eu tô bem. E é isso, sabe? Tipo, eles cagam pra ele, ele não tem amigos, não tem familiares, não tem ninguém, não é ninguém na vida dele. E o início do livro, a parte que eu li pensei que eu tinha sonhado no meio, é que ele tá literalmente conversando com as casas. Sim, ele tá andando pela rua falando assim: essa casa amarela, ela é muito linda, sabe? Eu consigo sentir o cheiro da tinta fresca dela quando foi pintada 50 anos atrás. E só de ver ela, eu já sinto uma felicidade e ao mesmo tempo uma agonia, porque quando os moradores vão viajar, essa casa fica sozinha, assim como eu. E aí eu tava lendo aquilo e pensei, não, não é possível que eu tô lendo isso. Não é possível que. Sabe, o cara tava com depressão, sei lá, tava com uma coisa muito ruim. E ele tava ficando louco, tava conversando com as casas, com as paredes, com os cachorros, com os postes, com as luzes da noite, assim, com as estrelas. Até que um dia ele conhece a jovem Nat. Nai. Peraí. Nastienka, tá? Até que um dia ele conhece a jovem Nastienka. A jovem Nastienka, que eu só vou falar a jovem e o jovem, tá? Porque isso é impossível de pronunciar sem ler. A jovem Nastienka, então, ela acaba ficando nessa cidade durante essa noite branca e eles acabam se conhecendo. E aí ele é muito emocionado, porque ele chega, ele olha pra ela é muito bonita, ela olha pra ele é bonito. Aí ela fala oi. E ele fala, cara, eu já me apaixonei, sabe? Tipo assim, eu quero casar com essa mulher. Ela me deu oi. Como uma mulher me dá oi? Tipo, isso nunca aconteceu na minha vida. E ele quer se casar com ela, ele quer ser o namorado dela, né? Ele quer dar um beijão nela, meter um beijão nela.
E ele fica obcecado por ela, sabe? Parece aquele filme Obsessão, o filme novo que tem aí, que estreou no cinema, enfim. E ele fica obcecado, ele é muito emocionado, ele quer casar com ela, ter um futuro com ela, quer construir uma relação com ela, e ela, tipo, sabe, ela só quer viver ali a desgraça da Noite Branca, sabe? Ela não quer ter 1 bilhão de filhos com ele, construir uma fazenda com ele, sabe? Não, ela só quer viver a vida dela. Ela só fez aquilo por educação. E ele acaba ficando muito desconcertado. Tipo, não, como assim? Como assim? Ela me deu oi, ela olhou pra mim e agora ela não me quer? E aí o livro fica nesse dilema moral durante a desgraça do livro inteiro, tá? Porque ele odeia todo mundo e principalmente a si mesmo. E um pouquinho uma fagulhazinha de amor que é dada pra ele, uma fagulhazinha de atenção, não é nem amor. Ele já se sente um completo foda pra caramba, tá? E é praticamente sobre isso que fala o livro. O livro também tem vários ensinamentos sobre a vida, como já é de costume, né? Tipo assim, um livro de romance e drama tem que ter algum ensinamento sobre a vida, tipo, aproveite, tenha amigos, construa relações com seus familiares, continue sendo uma pessoa boa, plante o bem para você colher a quem no final. E é praticamente sobre isso que vai falar o Noites Brancas, tá? Eu paguei um pau pra esse livro e eu acabei tomando no meu cu, porque eu esperava muito e eu recebi, tipo assim, a migalha da fagulha da esperança que eu tinha quando eu pensei nesse livro. Então a nota final que eu dei para Noites Brancas de Fyodor Dostoiévski, tá? Me julguem, me chamem de leitor lixo, digam que eu não entendi nada, digam que não é sobre isso, que eu sou burro, que eu sou um completo idiota, imbecil, que já fizeram isso comigo, tá? Algumas vezes aqui no YouTube, mas eu uso alguns comentários maldosos. Digam tudo isso, digam o que vocês quiserem, a opinião é de todo mundo, né? Livre-arbítrio, liberdade de expressão, mas saibam que eu não fico calado, tá? A nota final que eu dei para Noites Brancas lá no Scooby foi 3 estrelas, ele é um livro mediano. Logo em seguida, depois da decepção, ou nem tão decepção assim, que foi Noites Brancas, eu resolvi pegar outro autor russo. Outro diferente, né? Porque eu não ia ler outro do Fyodor Dostoiévski logo em seguida, depois de ter me decepcionado tanto com Noites Brancas. Então eu peguei um livro, que acho que eu nem mostrei aqui no canal, ou mostrei. Não, eu mostrei sim, eu fiz um short, se não me engano, ou não foi um shorts. Enfim, eu não me recordo ao certo se foi no shorts ou se foi naquela book haul acumulada, tá? Mas eu falei sobre De Quanta Terra Precisa um Homem e Outras Histórias, do Lev Tolstói. Né? Esse livro aqui, ele tem 4 histórias. Deixa eu só confirmar essa minha informação. 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 histórias, tá? Ele é um livro curto, ele tem por volta das suas 93 páginas. E ele foi uma delicinha de se ler, tá? Até porque eu peguei ele e levei pro serviço, levei pro café, né? Em um dia. E aí naquele dia, tipo, deu um movimento totalmente inesperado numa terça-feira. Aí eu peguei, ouvi o audiobook do primeiro conto, ou do último conto e mais longo, que é o De Quanta Terra Precisa um Homem, tá? Esse é o conto mais longo, ele tem de 90 páginas que o livro tem, ele tem 50. Então sobram só 40 para os próximos 3 contos. Ouvi aquele conto, fiquei super empolgado, pensei, meu Deus, que coisa legal, ele me fez pensar, ele me fez ter uma perspectiva diferente, né, do que o outro lá que eu tinha lido. Gostei bastante do Tolstói. Vou chegar em casa hoje, se eu não estiver muito podre de cansado, e vou ler. Cheguei em casa, peguei o livro, liguei a minha lanterna que tem do lado da minha cama, que eu instalei uma lanterna, né? Aquela que ficava no cenário antigo, eu grudei na parede do lado da minha cama. Me sentei ali e só abri o livro e li. Eu li os 3 contos, assim ó. Passou 2 horas, eu acho, era 2 horas da manhã, e eu fui ver, eu tinha terminado o livro e também tava exausto de sono, mas com a minha cabeça cheia de pensamentos positivos. Então esse livro aqui ele vai ter 4 contos. Do que vivem os homens, 3 perguntas, a cafeteria de Surrat, segundo Bernardin de Saint-Pierre, e de quanta terra precisa um homem. No Do que vivem os homens, se eu não me engano, ele vai falar sobre 2 moças que elas moram, tipo, uma mora na aldeia, a outra mora na cidade, e elas começam discutindo sobre os benefícios de morar na cidade grande, os benefícios de morar na aldeia. Ai, você tem roupas caras, mas eu tenho o luxo de sentar em casa e ter uma lareira quente durante o inverno. Ah, mas eu consigo comer as melhores comidas da cidade. Ah, mas eu consigo comer a comida direto que eu colho da minha própria fazenda. E assim elas vão tendo esse discurso, vão tendo essa conversa ao longo do livro. Vai acontecendo algumas coisas com elas, tem um negócio lá de um senhor mágico, alguma coisa assim. É uma história bem legal, com vários ensinamentos sobre aproveitar a sua vida sem olhar a vida do próximo, tá? Pelo menos foi isso que eu entendi. O segundo conto é 3 perguntas. Esse é muito, muito bom. Que é um rei que ele manda executar, se não me engano, um cara. Ou ele
escuta que esse cara é tipo um mago da floresta. Ele vai até a casa do mago, e se o mago não responder as 3 perguntas que esse rei tem, que é tipo, a quem eu devo ouvir, a que horas eu devo fazer tal coisa e o, o que eu preciso fazer, se o mago não responder as perguntas, o rei vai mandar liquidar com a cabeça dele. E aí, durante a conversa do rei com o mago sábio, acontece meio que um tiroteio de flechas. E aí o rei fica ferido, ele ajuda um cara que tá quase morrendo. E aí depois dá um rolê todo, e aí o rei descobre as 3 perguntas dele, no caso, as 3 respostas. E que era muito mais fácil do que, né, ele deveria ter só pensado e não precisaria ter feito toda aquela guerra que ele fez. E depois a gente tem a cafeteria de Surrat, que é uma cafeteria que vários povos, né, de várias nacionalidades se encontram para conversar. E eles acabam discutindo sobre quem é o melhor deus. Então o chinês vai lá e fala que é o deus dele, né, que são os deuses lá da China. Aí o japonês fala que não, que são os dele. Aí o brasileiro fala que não, que são os dele. Aí o europeu fala que são os dele. Aí o cara africano fala lá que são os dele. E aí fica nessa pum, 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 são meus deuses, meus deuses, meus deuses, meus deuses. E aí chega um cara lá, um escravizado, né, que nessa época desse conto tem escravizados, e ele fala o ponto de vista dele sobre deuses, e conta uma história muito mirabolante, mas muito incrível sobre deuses, e eu fiquei arrepiado lendo isso. E aí no último conto, de Quanto a Terra Precisa um Homem, a gente vai ter uma história totalmente inspirada em histórias bíblicas, contada por um fazendeiro que está plantando em seu jardim, né, em sua plantação. Ele é um livro, uma coletânea de contos muito bom mesmo, tá? Eu me arrepiei em vários momentos. O primeiro conto que eu li, na verdade, não foi o do Quanto a Terra Precisa um Homem, porque ele é curtinho também, eu vi aqui no livro, tá? Foi o primeiro, que é do que os homens vivem, tá? No início de cada conto tem um desenhozinho. Foi esse que eu vi no audiobook no trabalho, e em casa eu li os outros 3. É um livro muito bom, com contos incríveis e surpreendentes. E a nota final que eu dei para De Quanto a Terra Precisa um Homem foi 4 estrelas no Scooby. Logo no dia seguinte, logo depois que eu terminei De Quanto a Terra Precisam os Homens, aqui em casa, eu levei para o trabalho o meu Kindle, né? Porque eu tinha alguns contos para ler, queria fazer a leitura de alguns, e decidi escolher um conto que já estava há um bom tempo no meu Kindle, desde aquele evento que a Amazon faz do Encha Seu Kindle. E o conto em questão era esse que eu vou estar deixando aqui para vocês, tá? Eu não tenho mais ele aqui porque eu já excluí, eu leio o livro e excluo da minha biblioteca para não ocupar espaço, é óbvio, né? O conto é A Pata do Macaco, se eu não me engano, é o título dele, e vai falar pra gente de uma família que está reunida em volta da sua lareira. E chega um cara, né, um indiano, e ele oferece pra família uma pata de macaco, que ela é um amuleto, literalmente uma patinha de um macaquinho, meio que conservada e mumificada. E ele diz pra família: então, vocês vão ter direito a fazer 3 pedidos, e tudo que vocês pedirem vai se realizar. Ele deixa aquela pata de macaco e mete o pé. Aí a mãe vai lá e pede dinheiro ilimitado. E aí ela vai lá e descobre que embaixo da cama dela tem um monte de notas de dinheiro. Aí o pai, o irmão, enfim, vai lá e pega e diz que ele quer que deixem de falar mal da mãe dele, das velhas fofoqueiras, tá? Isso não acontece de verdade, mas eu só tô dizendo pra vocês porque eu não lembro o que ele pede. E aí acontece. E aí o pai vai lá e pega e diz: eu quero que meu filho morra porque ele não é um bom filho. E o guri simplesmente morre. E aí a mulher fica: meu Deus, como é que tu faz isso? Por que tu fez isso com o nosso filho e tal? E aí eles vão lá pro cara, né, pro indiano e perguntam: a gente pode fazer outro desejo? Aí ele fala: olha, você pode até fazer outro desejo, mas esse quarto desejo, ele não vai se realizar conforme você pediu, ele vai vir com algum defeito. E aí eles ficam com aquilo na cabeça, e vamos fazer, vamos pedir pra ele ressuscitar, vamos pedir pra ele ressuscitar, o que a gente vai fazer agora e tal, se ele vai conseguir ressuscitar da morte. E aí até que chega a noite, né, o livro, o conto ele tem 40 páginas, chega a noite que a mulher diz: tá, vai lá e pede pro nosso filho ressuscitar. E aí o cara vai lá e pede que o nosso filho ressuscite. E sabe o que acontece? Se você quiser, você vai ter que descobrir lendo o conto. Sim, eu não vou falar, né? Eu já falei muita coisa, tipo, de 40 páginas eu já dei 30 pra vocês de brinde. As outras 10 vocês vão ter que descobrir por conta própria, tá? Tem conto, tem um audiobook do conto aqui no YouTube também. Eu queria que a minha chefe, né, lá do trabalho também lesse o conto, e aí eu acabei falando pra ela, e ela foi procurar no YouTube e descobriu que tinha um audiobook. Então, se você quiser, né, não quiser ler pelo próprio Kindle,
pode acessar o próprio audiobook aqui do YouTube, que eu vou estar deixando na descrição do vídeo, tá? Sigam lá o canal, que aquele canal de audiobooks, que eu não me lembro o nome, é top também. A nota final que eu dei lá no Scooby pra Pata do Macaco foi 4 estrelas. Sim, um conto de 40 páginas foi melhor do que o clássico, né? Mas é isso, é opinião. A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Eu penei pra ler isso daqui. Penei muito. Tanto que ele até sofreu um pouco nessa minha penação por ele, tá? Ele tá todo arregaçado, porque ele ficou durante muito tempo aqui em cima, gente. Geralmente eu tenho o costume de deixar os meus livros que eu estou lendo na prateleira ao lado da minha cama, do lado da estante, né? Que ela tem um espacinho exatamente para mim deixar os livros que eu estou lendo, o que eu pretendo ler naquele mês. Só que eu me esqueci que o livro, ele tava aqui, porque ele ficou tipo assim, ó, só com o corte virado para mim. E eu pensei que era um livro da Agatha aleatório. E ele ficou lá em cima muito tempo pegando umidade e ele acabou ficando todo arrombado assim, tá? Por quê? Eu comecei a ler esse livro há 2 meses atrás. Ele, tipo, 25% dele há 2 meses atrás. E coloquei ele ali, quando eu fui gravar um vídeo, enfim. E o livro ficou. 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 E eu entrava no meu Scooby e via o livro e pensava, nossa, eu tenho que ler. Entrava no meu Scooby, eu tenho que ler. Eu tenho que ler. Eu tenho que ler. E aí chegou nesse mês e eu falei, cara, não é possível, esse livro tá aqui ainda, ele deve estar todo fodido. Peguei o livro, sentei no trabalho, tanto que o marcador tá até aqui dentro, né? Ele tava marcado exatamente aqui no pós-fácil, tá? Que é o finalzinho do livro. Marcador, inclusive, da Estante Cósmica. Sigam ela lá. A Maera top. Enfim. E peguei o livro pra ler. Levei pro trabalho, levei pra faculdade, ouvi o audiobook, li o livro pelo próprio Kindle e terminei essa pedrada, tá? Enfim, a Letra Escarlate de Nathaniel Hawthorne vai nos apresentar uma moça que ela acaba de sair ali meio que de um fórum judiciário. Ela tá vestida toda de preto e ela tem um A escarlate desenhado bem no peito dela. No peito direito dela, bem no lado do coração. Direito. No peito esquerdo dela, bem no lado do coração. Ninguém, né, o leitor, no caso, não sabe por que isso aconteceu, o que isso significa, até que a sociedade começa a julgar ela. Essa, essa, ela fez isso com o marido, ela traiu, ela é uma... Tem uma palavra que eles usam que começa com A, mas eu não lembro o nome da palavra. Tô vendo se tá aqui atrás se tá aqui atrás do livro. Mas acho que não tá aqui, não. Ah, tá aqui sim. Letra A de adúltera, porque ela traiu o marido dela com outro cara, tá? O nome dela é Hester Prynne. E a Hester Prynne aparentemente traiu o marido dela com outro cara. E acabou engravidando também, né? De uma menininha chamada Pearl. E a Pearl, ela praticamente nasce com o capetinha no corpo, né? Porque ela é muito serelepe, ela pula, ela grita, ela fala, ela escandaliza, ela grita com os vizinhos, ela chuta o padre. Ele é um livro cheio de referências à Inglaterra vitoriana, tá? Em 1800 e pouco. Tem muita crítica religiosa, muita crítica à escravidão, tem muita crítica à igreja colocando dogmas e coisas assim, e dizendo, tipo assim, a mulher é isso, a mulher, o lugar da mulher é nesse lugar, é naquele lugar, fazendo tal coisa. O livro inteiro, ele é uma crítica social gigantesca à sociedade de 1800, totalmente machista e patriarcal. E isso me pegou totalmente desprevenido. Eu tava pensando que seria uma coisa tipo o perfume, a história do assassino lá do Patrick Sunskind, e eu fui surpreendido com uma pedrada que é a Letra Escarlate, tá? O livro ele vai evoluindo, os personagens vão sendo desenvolvidos, a gente vai ter um apreço muito grande pela Esther, e a gente vai começando a pensar que o que ela fez, que ela foi acusada de adúltera, nem foi realidade, ela nem fez nada, só foi a igreja querendo colocar a culpa no cu da mulher pela desgraça que o homem fez, entendeu? Tipo, então o cara pode ter lá traído a esposa dele com outra mulher, que não foi a Esther, e aí eles só acharam a Esther ali e colocaram a Letra Escarlate nela pra dizer que foi ela, mas o cara só conhecia ela e deu o nome dela pra esposa. Sabe, uma coisa totalmente aleatória. Pode ter acontecido isso, pode não ter acontecido, você vai ter que ler pra descobrir. Mas o grande, né, a grande coisa que o livro traz pra gente é essa crítica à sociedade patriarcal da Inglaterra vitoriana. Então, isso foi um ponto positivíssimo pro livro, tá? Eu amei muito isso daqui. A nota final que eu dei para Letra Escarlate, de Nathaniel Hawthorne, um clássico da editora Penguin Companhia, com cerca de 400 páginas, foi
4 estrelas e meia. Isso, 4 estrelas e meia. Agora um que eu tenho certeza que eu não mostrei pra vocês, que eu ganhei de aniversário, foi Heidi, ou Eide, né? Mas eu chamo de Eide, da autora Joanna Spirit, ou Johanna Spirit, enfim, são vários pronunciamentos possíveis. Heidi, Eide, Joana, Johanna. Mas enfim, ganhei esse livro de aniversário dos meus chefes junto com outro. E já aproveitei para ler essa história aqui, porque eu tava com muita vontade de ler As Aventuras de Eide, a Menina dos Alpes. Em Heidi, da Johanna Spirit, a gente vai ser apresentado a Eide, que é uma menininha ali por cerca dos seus 4 anos de idade, que vive com a tia embaixo das montanhas, né, dos Alpes. Ela mora num vilarejo e a tia dela, ela quer trabalhar, ela quer deixar a Eide morando com outra pessoa, porque a tia, né, a tia, os pais da Eide morreram muito jovens e ela nasceu e eles morreram e ela foi deixada com a tia dela, né, a irmã da mãe dela. E aí a tia fica pensando, não, eu tenho que entregar essa criança pra alguém, porque eu tenho que trabalhar, tenho que ter meu sustento. Eu não quero mais ficar cuidando dessa capetinha aqui, que não para de falar um minuto. Eu vou levar ela pro tio da montanha, que é um senhorzinho que mora no topo das montanhas, né, no topo dos Alpes suíços. Ela sobe a montanha, mesmo com as pessoas da fazenda do vilarejo dizendo: o tio ele é muito rude, ele vai acabar machucando a criança, ele vai jogar a criança lá de cima da montanha, ele não tem paciência nenhuma. E a tia dela fala: foda-se, eu vou levar essa criança mesmo que eu não quero saber dela. Deixa a Aide lá com o tio da montanha e o tio, que era um homem muito duro, muito mau e muito zangado, acaba totalmente tendo o coração dele amortecido, né? Amortecido. Totalmente, né? Pela Eide, porque ela é uma criança muito meiga, ela gosta da natureza, ela gosta de correr com as cabras, ela gosta de escutar o barulho dos hábitos durante a noite, ela gosta de viver no simples, né? Ela é feliz no simples. E aí eles acabam se dando muito bem. Quando a tia da Eide descobre que o tio da montanha se deu muito bem com a criança, ela fica possuída. E ela vai lá e arranca a Eide dos braços do tio da montanha e leva para a cidade grande. A Eide, totalmente acostumada a viver no campo, adoece gravemente a ponto de quase bater as botas na cidade grande por estar respirando aquele ar poluído. A história tem muitos ensinamentos sobre a vida, sobre a simplicidade da vida, sobre como uma criança pode ser feliz mesmo, né, morando no campo, né? Não sei se era isso que a autora queria passar. Tem muitos momentos da crítica da cidade grande, como ela é mais perigosa, como a metrópole é mais bizarra, tem muita poluição, tem carro passando, tem as chaminés dos negócios industriais que soltam vapor. E nas montanhas, por mais que seja frio, por mais que seja vento, por mais que tenha perigo dos animais silvestres, acaba sendo mais leve e né, a pessoa acaba tendo uma vida melhor. Esse livro aqui ele me tocou profundamente. Ele é muito parecido com Anne with an A, né? Anne de Green Gables, da Lucy Maud Montgomery. Meus livros favoritos de romance, minha série favorita de romance, né? E isso me fez ter uma sensação muito boa de nostalgia lendo Wade, tá? O último capítulo desse livro, gente, ele se chama Até o Próximo Encontro, ou O Último Adeus. É muito triste, eu chorei horrores quando eu li esse título, tá? Eu não tô nem brincando, eu vou ler pra vocês o título do último capítulo. Aqui, ó, capítulo 23. Até o próximo encontro, tá? E o livro, ele é todo ilustrado, sim, eu não tô brincando. Aqui tá, né, Opa! Aqui está uma diagramação dele. Aqui a gente tem passarinhos no início de cada capítulo. E aqui a gente tem uma ilustração. E ele é todo assim. Ele é cheio de ilustração, ele é cheio de desenho, ele é cheio de figuras, tá? Ele é um livro belíssimo, belíssimo. Isso complementou demais a leitura. E tem um fitilho rosa, tá? Além de que a folha de guarda dele também é belíssima com esses hábitos, tá? A nota final que eu dei pra Eide de Joanna Spirit, ou Johanna Spirit, foi 5 estrelas favoritado, não poderia ser diferente. Os Bridgertons, volume 2, O Visconde que Me Amava, da nossa queridíssima autora Julia Quinn. Gente, eu li o Duque e Eu. Foi no início do ano, foi no final do ano passado, pra vocês terem uma ideia. Depois eu li Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown. E aí, depois de muito tempo, eu resolvi pegar o Visconde que Me Amava, que inclusive é a minha temporada favorita dos Bridgertons, né, da adaptação.
pelo simples fato do Anthony e da Kate serem o casal mais perfeito da face da Terra, né? O Jonathan Bailey e a atriz da Kate são belíssimos e fazem um belo par, né? Completamente um belo par. Eu tava muito ansioso para ler O Visconde que Me Amava. Ele é um pouquinho maior, não, ele é bem maior do que eu. Ele tem por volta das suas quase 300 páginas, tá? Enquanto o do que eu chega apenas em 250. Gente, ele é um livro muito, muito, muito bom. Eu acho que eu não preciso dizer muita coisa sobre esse livro aqui, né? Mas enfim, a gente vai ter 8 irmãos, que são os Bridgertons. Cada um deles tem uma letra do alfabeto. Então o mais velho começa com A, o segundo mais velho é com B, o terceiro com C, e assim até a letra H, com uma menina que se chama Riastin, que é o nome de uma flor, que eu não sabia, vocês sabiam? É o nome de uma flor, pesquisem, tá? Que ela é a mais nova de todas. E cada livro da série, ou seja, 8 livros, mais o 9 que são contos, cada livro vai ser focado na trajetória de um irmão buscando seu casamento. Então, quando tiver o homem, a gente vai acompanhar a mulher, né, o ponto de vista principal da mulher, que vai casar com um homem, com o irmão Bridgerton homem. E quando tiver a mulher, a gente vai acompanhar a mulher procurando o homem, tá? Então a gente sempre vai ter esse negócio da perspectiva feminina na história. E nesse livro aqui, por mais incrível que pareça, não faz sentido nenhum, a gente vai ter o Anthony, né? O irmão mais velho, o visconde da família, né? O filho do grande visconde. No caso, filho do ex-visconde, porque o ex-visconde morreu com uma picada de abelha. E aí o Anthony é o primeiro da sucessão, no caso, o herdeiro da família, então ele agora é o novo visconde Bridgerton. A gente vai acompanhar ele na sua busca por casamento. No início ele pensava que ele ia acabar casando com a Edwina Sheffield, né? Que não é a Sheffield aqui. Não, é Sheffield, tá certo, eu falei o nome certo, eu tô bloqueando. É. Sharma, que é na série, né, na adaptação. Aqui é Sheffield, o nome delas, tá? Das irmãs. Ele achava que ele ia casar com a Edwina Sheffield e ele acaba se casando com a Kate Sheffield, né? Eu acabei falando spoiler, mas eu acho que todo mundo já sabe o que acontece. Eu acho que todo mundo conhece a história de Bridgerton Volume 2, né? Como eu disse pra vocês, eu melhor de todos, não tem quem questione da minha palavra sobre isso, e é isso. Mesmo esse livro estando na minha estante há muito tempo, eu acabava me esquecendo que ele estava ali e que eu podia ler, né? Então eu acabei deixando ele pra lá muitas vezes, sendo que era um dos livros de romance que eu mais queria ler. Eu assinei a Audible no dia. Eu tô gravando no dia 29, eu assinei a Audible no dia 20 de junho, tá? Por 3 meses por 99 centavos. Pra vocês terem uma ideia, tá? Paguei R$ 1 em 3 meses de Audible em uma promoção relâmpago que teve no canal de ofertas do Telegram. Acabei aproveitando porque audiobook é sempre bom, a gente tem várias plataformas pra ouvir, né? Eu ouço no YouTube, eu ouço no Telegram, eu ouço por aplicativos, se tem alguns ali interessantes. E agora eu também estou ouvindo na Audible. Eu já tinha uma conta nesse aplicativo, então eu só reaproveitei. E quem estava lá me esperando? Sim, o Visconde que Me Amava estava esperando na Audible para mim ouvi-lo e eu o fiz. Li a maior parte desse livro aqui pelo audiobook da Audible e quando eu chegava em casa eu pegava para ler um pouquinho durante a noite antes de dormir. A nota final que eu dei, minha tela apagou. Pro livro O Visconde que Me Amava da Julia Quinn não poderia ser diferente, foi 5 estrelas favoritado, porque assim como diferente do outro, ele não tem nenhuma problemática. Esse livro aqui, ele é perfeito. Penúltimo livro extra que eu li, que eu falei para vocês no comecinho, que era um livro de não ficção, é o livro Para Ensinar e Aprender Xadrez, do Adriano Caldeira, né? Um autor que vai reunir aqui várias técnicas e várias coisas e vários ensinamentos para pessoas que querem aprender xadrez. Tá? Ele é da editora Princípios. Ele é bem fininho mesmo, tá, gente? Ele tem por volta das suas 200 páginas. E eu comprei esse livro aqui há uns 5 meses atrás, ou 6 meses atrás, porque não sei se eu cheguei a falar pra vocês, mas a minha mãe, ela é professora de xadrez. Sim, tipo, isso é muito foda de se falar, né? Eu sei, eu sei, eu sei. Ela é professora de xadrez, ela dá aula tanto particular quanto aulas em escolas, né? Naquele programa Mais Educa. Ela vai, tipo, 4 escolas por semana, segunda, terça, quarta e quinta. Sexta-feira ela não trabalha. E ela dá aula de xadrez para as crianças. E é muito legal, teve uma aluna dela que ganhou um concurso aqui da minha cidade, como em segundo lugar ela ganhou.
né, no concurso de xadrez, assim, com várias escolas que competiram. E essa aluna era uma aluna da minha mãe. Então vocês devem imaginar, né? Eu sou craque no xadrez. Mentira, eu perco várias. Eu ganhava várias dela no início, quando eu tava aprendendo, né? Ela meio que me deixava ganhar. Mas agora eu simplesmente não consigo mais vencer dela de maneira nenhuma. E aí eu comprei esse livro aqui para conseguir aprender xadrez e ganhar dela nas batalhas de xadrez que a gente trava em alguns domingos que eu tô em casa, tá? Esse livro aqui, ele tá até com marcador aqui no meio, porque... Opa! Tá até com marcador aqui no meio, porque ela está lendo. Agora ela vai saber das minhas técnicas de xadrez. E eu não tô acreditando nisso, tá? Ela tá na página 77 e ela já tá no desvio, que é uma técnica muito legal, muito interessante do xadrez, tá? Deixa eu ver. Um tema tático muito conhecido no xadrez é o desvio da ação da peça defensora por meio do sacrifício de material, como no exemplo a seguir. Então, o livro ele vai ser cheio de coisas, cheio de ensinamentos, tá? Ele vai começar falando, então, sobre as regras do jogo, quando o xadrez foi criado, como é que era o xadrez antes, tá? Ele é todo cheio de... Ele tem várias linhas aqui de textos. Depois ele vai começar a falar pra gente, né? Vai ter jogadas aqui, ele vai dizer... Vai ter o joguinho ali, o tabuleiro montado, no diagrama. E aí ele vai ter... Indique a jogada das brancas para o mate. Mostre como Gary Kasparov deu um mate em Viktor Korchnoi em um torneio de partidas rápidas jogadas em Zurique, Suíça, em 2001. Kasparov jogava com as brancas, indique jogada. E a gente tem que ir estudando o livro, estudando jogada dos enxadristas, é assim que se fala, né? Famosos, a gente tem que ir estudando jogadas deles e vendo como eles fizeram. Então é muito bom, tá? Esse livro ele é incrível para quem quer aprender realmente o xadrez, quem quer ensinar, né? Tanto para os dois, tá? Ele tem vários diagramas e ele é muito bom. Eu aprendi muitas técnicas, eu ganhei da minha mãe durante algum tempo só com as técnicas desse livro, mesmo sendo uma grande professora de xadrez. E aí depois eu comecei a perder, e aí eu comecei a ler o livro de novo para conseguir ganhar de novo e ter mais técnicas. Então não tem muito que eu possa falar sobre ele, apenas que é um livro sobre xadrez e ele é muito bom para se você quer ganhar de alguém no xadrez. Vale muito a pena. A nota final que eu dei para ele foi 5 estrelas, não poderia ser diferente, né? Um livro totalmente explicativo sobre um jogo tão conhecido. E agora o último livro extra que eu li no mês de junho. Terminei esse livro, inclusive, ontem mesmo. Foi outro livro do Lev Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Um livro, né, que na verdade é uma novela, uma novelização, ou uma novela mesmo, como vocês quiserem chamar, com cerca de... Cadê as páginas? Com cerca de 100 páginas, então ele é curtinho, assim como Noites Brancas foi, tá? Já mostrei pra vocês também esse livro aqui lá no Book Haul Acumulada. E ele vai falar sobre um cara chamado Tolstói, sobre um cara chamado Ivan Ilitch. O livro começa com os colegas do Ivan Ilitch se dando, tipo, super bem porque ele morreu. Tipo assim, vocês acreditam que o Ivan Ilitch morreu? Meu Deus, mas ele era muito bom com a empresa. Foda-se, agora nós queremos saber quem vai tomar o lugar do Ivan Ilitch. Todo mundo começa a comemorar. Ah, ele morreu, agora eu quero ganhar o lugar dele, porque ele era muito foda na empresa. Eu quero que façam uma promoção e me botem no lugar dele pra me ganhar o tanto de dinheiro que ele ganhava. E sabe, e é uma festança porque o cara morreu. É uma coisa desgraça, é uma coisa muito louca. E depois a gente vai um pouco pra vida do Ivan Ilitch, descobre que ele tinha umas relações muito frias com as pessoas, com a mulher dele, com o filho dele, com a mãe dele, com a avó dele. Ele era uma pessoa totalmente focada no trabalho, ele não dava valor pra ninguém, pra nada, pras relações, ele cagava pra todo mundo. E aí ele começou a ser substituído, ele começou a ter desgraça na vida dele, até que ele teve um acidente doméstico, descobriu que ele tinha uma doença terminal no hospital, e ele começou a dar valor pra vida e querer viver a vida o máximo que ele podia, mesmo sabendo que ele ia morrer em, sei lá, 2 meses. Ele não conseguiu aproveitar ao máximo e acabou morrendo. E aí as consequências foram nenhuma, né? Todo mundo continuou vivendo a vida normal, como se ele nunca tivesse existido. Então esse livro, essa novela, é totalmente sobre isso. Cara, essa tela é desgraçada, fica apagando toda hora. Então ele é um livro sobre isso. Aproveite a vida, dê valor para todo mundo que está ao seu redor, seja uma pessoa boa, colha o bem, né? Plante o bem para colher o bem no futuro e viva a sua vida. Não fica pensando só no trabalho, não fica pensando só no emprego, na desgraça, porque uma hora tu vai morrer e tudo isso vai acabar.
no momento que tu morreu, acabou, não tem mais, tu não vai mais, sabe? Tu pode até se lembrar durante algum tempo, mas depois que passar alguns dias, a tua mulher vai arranjar um marido novo, a tua mãe vai amar outra pessoa, né? Enfim, não literalmente, tá? Mas tu vai ser substituído muito fácil, tu é substituído muito fácil, tu é uma pessoa muito substituível. Então dá valor pra tua vida, pô. Não fica pensando só nos outros, pensa um pouco em ti. E é sobre isso que eu ia falar, A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Eu gostei muito, tá? Foi muito melhor do que A Bomba do Noites Brancas. Eu vou ser completamente cancelado. Mas eu gostei, tá? De Noites Brancas. Sim, eu tô brincando aqui com vocês, mas ele é um livro bom, sim. Mas isso aqui é arte. Isso aqui é pura perfeição, tá? Tolstói me impressionou demais. Tanto no De Quanto a Terra Precisa um Homem, quanto A Morte de Ivan Ilitch. Esse livro minúsculo me fez refletir sobre a minha vida. Eu comecei a pensar, cara, por que eu tô triste? Tipo assim, que eu tô R$0, que eu tô com 41 centavos na minha conta. Então é só trabalhar, eu vou acabar recuperando esse dinheiro, sabe? Eu vou pensar na minha vida, na minha faculdade, vou ir pra aula feliz, eu vou trabalhar feliz, eu vou acordar feliz. Eu sei que eu tenho problemas, todo mundo tem problemas, mas vamos pensar positivo, não vamos ficar pensando só na desgraça. Ai, uma hora eu vou morrer, eu vou perder tudo. Foda-se, todo mundo vai morrer, vamos aproveitar a vida enquanto a gente tá vivo, né? Se a gente começar a pensar só na morte, a gente vai viver pra morte, né? A gente já vive pra morte, mas enfim, vamos começar a aproveitar a nossa vida, que a gente tem muito tempo ainda pela frente, né? Pelo menos a gente espera. E a nota final que eu dei pra morte de Ivan Ilitch foi 5 estrelas. Favoritado. Favoritado. Bom, então aqui está o saldo final. 8 livros, mais um continho do Kindle, tá? Formamos essa pilha aqui de livros extras lidos no mês de junho. Eu tô muito feliz comigo mesmo, sim, tá? Eu poderia ter lido mais, mas, como eu acabei de falar pra vocês, em A Morte de Ivan Ilitch, vamos pensar positivo e vamos pensar que a gente pode melhorar, que a gente pode viver a nossa vida e que a nossa vida tá aqui pra ser vivida mesmo, tá? Eu vou repetir agora, eu vou panfletar esse livro horrores pra todo mundo, vocês vão ouvir falar muito desse livro aqui no canal, tá, gente? Essa foi a pilha, então, tô bem feliz comigo com o resultado e em julho vamos ler bem mais, pelo menos eu pretendo. Aí vai lá e chega, eu leio um. Não vai acontecer, mas pretendo ler o dobro dessa pilha aqui, vamos ser bem irrealista, o dobro dessa pilha em julho. O que vocês acham? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o canal, logo no dia 2 nós vamos ter o sorteio da TBR. Vou gravar ainda amanhã, ou depois de amanhã. Enfim, o sorteio da TBR do mês de julho, tá? Espero que caia um livro bom. Tomara que caia um livro bom, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Acho que eu vou aderir à minha ideia do início do vídeo de 2 vídeos extras no mês de julho. Teremos então um livro de Agatha Christie no Entre Sombras e Mistérios. Teremos o TBR, no final do mês teremos o Lidos do Mês. Teremos pelo menos um vlog, né, no canal aqui no Devorador de Livros do mês de julho. Um outro vídeo extra falando sobre alguma outra coisa. Muito tempo para ler e muita coisa para fazer. Vamos que julho tá batendo na porta e eu vou estar de férias. Aleluia. O bem venceu alguma vez. É isso, galera. Um grande abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo.